boa tarde, bom dia, boa noite, né? Dependendo de qual horário você vai assistir ao vídeo. Pessoal, então, vamos dar continuidade na aula de período composto e período simples, né? E agora nós veremos as conjunções, ok? Vamos começar as conjunções coordenativas, tá? Mas antes disso, o que é conjunção? Vamos lá. Conjunção é a palavra que liga duas orações. Nós já tínhamos falado isso, né, na aula anterior. Ou dois termos, ok? De mesma função na oração. Quando a conjunção exerce seu papel de ligar as orações, ela estabelece entre elas uma relação de coordenação ou de subordinação. O que quer dizer isso, tá? Quando a conjunção ela está ligando orações, ok? Como nós vimos na aula passada, deixa eu retomar aqui naquele slide da oração, daquele período, peraí. Aqui, vejamos esse exemplo, né? Vou gritar para todos ouvirem que estou sabendo o que acontece ao anoitecer. Então, nós temos um período aqui e entre as orações, período composto por 4 orações, e entre as orações nós temos o quê? Conectivos, né? Palavrinhas que ligam uma oração à outra, ok? Algumas, inclusive, são as conjunções, tá? Então, se nós olharmos aqui, ó, para a primeira e segunda oração, diz vou gritar. Se eu paro aqui, ok? Vou gritar. Tá, tudo bem. Tem um sentido, né, completo aqui. Quando eu acrescento a segunda oração e uso para, olha a ideia que eu crio. Vou gritar para todos ouvirem. O para aqui está criando uma ideia de quê? De finalidade, ou seja, eu vou gritar para quê? Com qual finalidade? Para todos ouvirem. Percebem que existe uma relação de sentido entre uma e a outra? Continuando aqui, ó. Para todos ouvirem. Se eu paro aqui, vou gritar para todos ouvirem? Tá. Aí você vai falar assim, ouvir o quê? Então, a segunda oração, ela necessita de mais informações. Então, eu acrescento uma conjunção, olha lá, o que, e dou o sentido da segunda oração, olha lá. Para todos ouvirem, que estou sabendo. Então, ouvirem o que estou sabendo. Aí, novamente, sabendo o que? O que, novamente, olha lá, a conjunção acontece ao anoitecer. Então, o que eu quero que vocês entendam, gente? A relação, tá? Entre essas orações com o auxílio, com a ajuda das conjunções. E sempre que houver esse tipo de construção, ou eu crio uma relação de coordenação entre as orações, ou eu crio uma relação de subordinação. O que quer dizer isso? A relação de coordenação, ela sempre será utilizada, o que? Serão utilizadas as conjunções coordenativas. E para a relação de subordinação, as conjunções subordinativas que nós veremos na próxima aula, tá? Então vamos lá, veja os exemplos abaixo. Luiz Fernando compareceu ao evento no horário confirmado. Beleza, o que eu tenho aqui? Um período simples, porque eu tenho apenas um verbo. Agora, vejamos o próximo. Luiz Fernando compareceu ao evento e não se atrasou. Período composto. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, o compareceu e o atrasou, que são dois verbos, ok? Bom, qual é a palavrinha que liga uma oração à outra aqui? O e, tá? E dando ideia de quê, gente? Ó, Luiz compareceu ao evento. Ok, beleza. E não se atrasou, e tá adicionando mais uma informação ao período, certo? Então, a ideia do e aqui é a ideia de adição. Continuando, quais são as conjunções, gente, coordenativas? Vamos às classificações delas? Então, vamos lá. As conjunções coordenativas, elas são 5, ok? Então, vejamos, vamos entender um pouquinho cada uma delas. Coloquei aqui, gente, um quadro, tá? Para
facilitar um pouco depois na hora que vocês forem fazer a atividade, tá bom? Então, olha lá, ó. Nós temos aqui um quadro das conjunções coordenativas, tá? Quais são elas? São 5 tipos. Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, certo? 5 tipos, ok? Cada uma delas vai expressar uma ideia, ok? Então, vamos lá. Quais são as conjunções coordenativas aditivas? E, nem, não só, mas também, não somente, como também, bem, como, não só, mas ainda. Então, assim, quais são as mais comuns, tá, gente? Ó, o e, o nem, o também, tá? São as mais utilizadas, mas é bom vocês se atentarem a todas elas. E qual é a ideia que se transmite com as conjunções aditivas? Olha lá, expressam soma, adição. Eu vou passar para o próximo slide para ter mais exemplos e explicação um pouco mais completa. Vamos lá. Então, vamos lá. Começando aqui, conjunções coordenativas. Aditivas, ligam orações ou palavras, expressando ideia de acrescentamento ou adição. Quais são elas? As mais comuns. E, nem, também, não só, mas também, não só, como também, bem como, não só, mais ainda. Por exemplo, a sua pesquisa é clara e objetiva. Ele não só dirigiu a pesquisa, como também escreveu o relatório. Então, aqui em cima nós temos a sua pesquisa é clara e objetiva. O verbo ser aqui, né, ele está implícito na segunda oração. Mas você tem 2 períodos aqui. Você tem 2 orações aqui. Você tem um período composto aqui, ó. A sua pesquisa é clara e é objetiva. Só que o verbo aqui, ele está implícito, certo? Isso tem que sempre prestar bastante atenção, tá? E o ezinho aqui, ele está com função de adição, tá? Uma ideia somando-se a outra, ok? Já aqui, ó, ele não só dirigiu a pesquisa. Aqui, ó, ele não só dirigiu a pesquisa, como também escreveu o relatório. Então, aqui nós temos a expressão, né? Não só, como também, certo? E 2 orações, ok? A ideia de adição. Então, nós temos conjunções aditivas. Tudo bem? Essa aqui é fácil, né? Agora vamos para as adversativas. Ligam 2 orações ou palavras expressando ideia de contraste ou compensação. São elas: mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, não obstante, né? Algumas outras, mas essas são as mais comuns. Vamos lá? Tentei chegar mais cedo, porém não consegui. A ideia do que, gente? Uma ideia oposta a outra, em contraste com a outra. Tentei chegar mais cedo, mas o que aconteceu foi o contrário, não consegui. Então, o porém dando a ideia de ideias de contrastes, opostas. Próxima, as conjunções alternativas. Ligam orações ou palavras expressando ideia de alternância ou escolha, indicando fatos que se realizam separadamente. São elas: ou, ora, já, quer, seja, talvez. Então, vamos lá, o exemplo. Ou escolho agora, ou fico sem presente de aniversário. Então, o ou e o ou, dando ideia de alternância, ok? As conclusivas ligam uma oração anterior a uma oração que expressa a ideia de conclusão ou consequência. São elas: logo, pois, depois do verbo, porque antes do verbo ele tem ideia de explicação, tá? Então, marquem isso. Então, o pois depois do verbo, que dá ideia de conclusão. Portanto, por conseguinte, por isso e assim. Então, vamos ver o exemplo. Marta estava bem preparada para o teste. Portanto, não ficou nervosa. Então, a ideia aqui é de conclusão. Como ela estava preparada para o teste, conclui-se o quê? Que ela não ficou nervosa, certo? Então, o portanto, dando a ideia de conclusão. Continuando.
E, por fim, as explicativas. Ligam a oração anterior a uma oração que a explica, que justifica a ideia nela contida. São elas o que, por quê, o pois, porquanto. Vamos dizer exemplo. Não demore, que o filme já vai começar. Então, aqui, ó, eu poderia trocar esse que pelo pois, pelo porquê, ok? Então, eu poderia, não demore, pois o filme já vai começar, não demore, porque o filme já vai começar. Né? A ideia principal é de que nós temos... Então, a ideia é de explicação, certo? Bom, continuando aqui, gente, algumas vezes as conjunções, ó, o e, antes, agora, quando, elas podem ser usadas como adversativas, tá? Quando elas equivalem a mas. Por que eu tô falando isso, gente? Porque às vezes as conjunções, elas nem sempre elas estarão com a mesma, elas serão as mesmas, porém com funções diferentes, tá? Ó, vamos ver um exemplo para ficar mais fácil. Carlos fala e não faz. Então, ele fala e não faz, não são ideias contrárias. Então, aqui não é de adição, é de contradição, na verdade. Então, ela é uma adversativa. O e aqui não tem função de adição, tem função de adversidade. E quando eu puder trocar por mas, ó, Carlos fala, mas não faz. Né? Mas principalmente pela ideia, né? Uma ideia que é oposta à outra. Ó, o bom educador não proíbe, antes orienta. Olha lá. Mas orienta, também eu poderia trocar por mas, então ela tem ideia de adversidade. Sou muito bom, agora bobo não sou. Então, sou muito bom, mas bobo não sou, certo? Então, o agora aqui com sentido de adversidade. Foram mal na prova, quando poderiam ter sido muito bem. Quando aqui, ó, pode ser trocado por mas também, a ideia de adversidade. O senão é conjunção adversativa quando equivale a mas sim. Então, olha lá, por exemplo, conseguimos vencer, não por protecionismo, senão por capacidade, mas sim por capacidade, ok? Bom, essa então foi a aula de conjunções coordenativas, a próxima será de subordinativas. Até mais!